Graça e paz, igreja. Amém? Só preparar aqui. Deixa eu só me apresentar. Só me apresentar rapidinho. Que bom poder vir aqui e ter que se apresentar, né? Ter bastante gente que não nos conhece. Isso significa que a igreja está crescendo. Isso é bom. Meu nome é Saulo, eu sou casado com a Kelly. Eu sou pai da Ana Alice, de 2 anos, e está vindo a Aline. A Kelly está grávida de 6 meses. Eu frequentei a Comunhão Cristã Shalom desde pequeno. Por um tempo eu saí, mas desde pequeno eu estava aqui na igreja. Me batizei em 1995. Aceitei a Jesus na 4ª série com um professor de religião, o professor Carly do Erasto. Aceitei a Jesus com ele, vim para cá, fui batizado e fui batizado com o Espírito Santo em 2003, em um encontro. O encontro é tremendo, ele muda vidas, ele mudou a minha vida, ele transformou a minha mentalidade, a minha maneira de ver a vida. E a partir do momento que ele transformou a minha vida, ele transformou a vida dos meus amigos e as coisas foram acontecendo. Em 2013, nós recebemos um chamado que nós entendemos que é de Deus, que era para nós irmos para Paranavaí junto com o pastor Fábio Gabriel. Nós fomos em dezembro de 2013, a primeira semana. Agora em dezembro está fazendo 3 anos que nós fomos para lá. Nós começamos um trabalho com a Comunhão Cristã Shalom de Paranavaí. Iniciamos um trabalho com quatro casais. E na metade do ano passado, um dos pastores lá da cidade, da comunidade Caminho Vivo, o pastor Ailton, ele conheceu o pastor Arno, ele recebeu uma palavra do pastor Arno há uns anos atrás, e aquela palavra levou ele por algum tempo. Ele estava para jubilar, e não tinha para quem passar o ministério. Ele entendeu a direção de Deus para que o Fábio Gabriel continuasse aquilo que ele tinha iniciado. E nós fundimos os ministérios, continuamos com o mesmo nome, Comunidade Caminho Vivo, porque era um nome que já estava na cidade há 20 anos, as pessoas já conheciam o ministério. E nós estamos lá hoje, trabalhando, eu e a Kellen cuidamos do ministério profético, dos 5 ministérios, nós estamos cuidando do ministério profético, cuidamos de grupo familiar, do trabalho de libertação, nós estamos exercendo esse chamado de Deus, amém? Para vocês me conhecerem mais um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre... Deus colocou no meu coração uma palavra, desde que o pastor Arno conversou comigo, eu fui escrevendo, já tinha uma palavra pronta. Características de uma igreja madura. Quero falar um pouquinho sobre características de uma igreja madura. Eu queria que vocês abrissem um texto que está lá em João 1,12, para a gente usar um pouquinho de introdução. Quando eu bati o olho nesses textos aqui, eu entrei em uma crise, eu procurei algumas soluções. Na verdade, estava eu e o Rafael Gaúcho, alguns conhecem, o Rafael Corrêa. Nós estávamos voltando, não sei de onde que a gente está vindo, a gente estava conversando, a gente caiu nesses textos e a gente ficou pensando e Deus falou conosco. A palavra de Deus fala assim em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vá comigo lá agora para Mateus 5,44. Mateus 5,44. A palavra de Deus fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeio, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais ou tornais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não parece uma contradição? Eu falei, não, mas a filiação não é pela graça, mas aqui ele lista uma lista de coisas que eu preciso fazer para me tornar filho do meu Pai. E eu, com o Rafael, ficamos conversando, eu falei, ué, o que é isso? Daí fomos pesquisar, eu fui pesquisar, eu usei
um programa de computador que eu tenho, e eu vi que a palavra filhos em João 1,12, ela é tecnon, o nome, no original. Tecnon significa filho pequeno, criança. E quando nós vamos lá para Mateus 5,44, quando ele fala, para que vos tornais filhos do vosso Pai, esse filhos, a palavra é ruios, filhos maduros. Então eu comecei a entender que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos, crianças, pequenininhos. E a partir do momento que nós começamos a amadurecer em algumas áreas das nossas vidas, nós começamos a nos tornar ruios, filhos maduros. E é da vontade de Deus que a gente venha a amadurecer? Amém? É da vontade de Deus? Vamos lá em Efésios 4, do 11 ao 15. Eu vou usar alguns versículos agora para a introdução. Efésios 4, do 11 ao 15. A palavra de Deus fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. A função e a ideia de Deus é que a gente venha a amadurecer como filhos de Deus, que a gente venha a crescer como igreja. E quando nós falamos, não, nós precisamos crescer como igreja, você pode entender, você igreja precisa crescer, você como indivíduo precisa crescer, mas a igreja como um todo, ela precisa crescer e amadurecer em algumas áreas. E quando nós começamos a amadurecer, as coisas de Deus começam a acontecer. Lá em Efésios, em Gálatas, fala de uma herança, só que uma herança para os maduros, para aqueles que amadureceram, que é necessário que amadureça. Enquanto o herdeiro é menino, ele não se difere do escravo. A partir do momento que ele se torna adulto, ou ele cresce, ele começa a assumir a sua herança. E nós temos uma herança em Cristo Jesus, amém? E nós vamos amadurecer para isso. As características de uma igreja madura. Eu relacionei algumas características. O primeiro, precisa desenvolver relacionamentos profundos. Nós precisamos aprender a desenvolver relacionamentos profundos. Quando nós falamos de cristianismo, e foi perguntado para vários líderes ao redor do mundo o que é cristianismo, eles resumiram cristianismo em uma palavra: cristianismo é relacionamento. Cristianismo é relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus e um relacionamento profundo com o meu irmão. E nós precisamos gerar força nisso, nós precisamos investir, muitas vezes financeiramente, nós precisamos investir o nosso tempo no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso é cristianismo. Eu tenho aprendido muito com o relacionamento com os nossos irmãos, porque eu tenho muita dificuldade em fazer novos amigos. Quem me conhece sabe, eu sou mais quieto. Caio dentro de uma igreja nova, que eu não conheço ninguém. Foi uma lixa. Me colocaram no torno de uma vez para Deus tratar a minha vida. Não foi nem com uma lixa, foi colocar direto no torno, foi feita usinagem em mim, em um torno. Receber pessoas novas na minha casa, estar na casa de pessoas novas, conviver com pessoas novas. Tratamento de Deus. Acho que eu sou tão ruim de tratar que Deus me enviou lá para Paranavaí. Vai lá que eu vou tratar você lá. E lá Deus tem trabalhado. E nós temos desenvolvido um relacionamento profundo com as pessoas. Nós temos começado a nos amar, a se aprofundar em um relacionamento. Aleluia. Não é possível ser igreja sozinho. Não é possível. Na igreja, ou melhor, sendo igreja, que eu aprendo a perdoar. Estava conversando com o pessoal lá na conferência profética. Por que Deus estabelece a igreja e coloca a igreja assim? Coloca todo mundo junto, todo mundo diferente. Tudo junto em um lugar, sabe para quê? Para um matar o outro.
Um matar o outro. Às vezes a gente fala, não, eu vou lá para ganhar vida. Não, é para morrer mesmo. Deus não fez a gente para ficar andando ferido, Ele fez para a gente para morrer mesmo, a gente precisa morrer. E muitas vezes nós andamos feridos, mas nós temos que andar morto. Quando a gente começa a andar morto, nós começamos a amar as pessoas. Não tem como morrer fora da igreja, tem que morrer aqui dentro. Daí a gente começa a se relacionar, um vai afiando o rosto do outro. Lembra lá em Provérbios? Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o rosto do seu irmão. Você já viu como o ferro é afiado? Estava conversando, eu vi um desafio de lâminas, os caras fazendo lâminas. O que eles faziam? Eles colocavam o ferro no fogo, o fogo esquentava, ficava bem vermelho, colocava na morsa e batia, até afiar, até criar a moldura. Daí a gente canta, manda fogo. Daí Deus manda, a gente, ai, tá doendo, é fogo. A gente está pedindo. E a gente pede rindo, né? Daí vem o fogo de Deus, trata, vai, bate, amassa, e nós vamos nos moldando, nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Porque o nosso foco é ser como Ele, servir como Ele. E quem que vai fazer você ser como Ele? O seu irmão. Ele vai moldar o seu rosto parecido com o de Jesus. No nosso relacionamento nós vamos nos moldando, nós vamos aprendendo a perdoar. Como que nós vamos perdoar, ou aprender a perdoar, ou ter um coração que perdoa, se a gente nunca for ofendido? Se nós não permitirmos que as pessoas se aproximem de nós, nós precisamos quebrar essa barreira e deixar que as pessoas se aproximem, mesmo que elas nos machuquem. E a hora que elas nos machucar, nós vamos aprender a perdoar. Isso é estabelecer relacionamento profundo. Deixar as pessoas entrarem dentro da sua vida. Porque muitas vezes nós nos protegemos, nós não deixamos que as pessoas entrem. Por quê? Porque nós temos medo de se machucar. E nós repelimos elas, nós nos protegemos. E essa barreira precisa cair. Nós precisamos ser como Jesus. E para ser como Jesus, nós temos que desenvolver relacionamentos saudáveis. E quando nós estamos em igreja, reunidos como igreja, nós começamos a ver que um é diferente do outro. E daí nós começamos a afiar ao outro. E nós vamos perdoando e amando. Amém? Eu quero usar o exemplo de uma igreja madura, mas primeiro abram comigo lá em Hebreus 6. Hebreus 6:1, ele fala dos princípios elementares da doutrina de Cristo, aquilo que é leite, aquilo que é bem ralinho. Princípio, o que é um princípio? Princípio é algo que vem primeiro. Eu vi uma vez na faculdade e eu achei muito legal esse exemplo. Eu tive aula sobre princípios da adaptação aquática. E os princípios da adaptação aquática nos mostraram que não teria como usar do mesmo princípio. Por exemplo, eu estou andando aqui, eu ando normal, mas se eu for andar ou nadar, ou eu for nadar, pode deixar ele sentar. Deus abençoe. Nós estamos, o princípio da adaptação aquática, eu posso andar, presta atenção em mim, eu posso andar, e se eu estou andando na terra, eu uso esse princípio, eu ando de forma ereta. Se eu for andar na água de forma ereta, eu vou ter a resistência da água, então eu preciso mudar esse princípio, e eu começo a andar, ou nadar na horizontal, princípio da adaptação aquática. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós temos que ver que os princípios do reino de Deus, como o Arno falou, são diferentes dos princípios do mundo. E nós começamos a usar os princípios de Deus nas nossas vidas. Abram comigo lá em Hebreus 6, então. Vamos ver quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6:1 fala assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino sobre batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São esses os princípios. E lá, abram comigo agora em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Lá no começo, no primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses, Paulo fala que essa igreja é uma igreja modelo, uma igreja que é exemplo para as pessoas. E nós vamos ver que os
todos esses princípios elementares estão em atividade nessa igreja, que ela flui nesses princípios. Olhe lá comigo, 1 Tessalonicenses, versículo 1. Todos acharam? Não? Pode ir? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, aqui um princípio, fé em Deus, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Mais 2 princípios, ensino sobre batismos e imposição de mãos. Se houve um mover do Espírito Santo, houve batismos do Espírito Santo e houve imposição de mãos. E a plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra posta em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos torneis o modelo, eles se tornaram um modelo das igrejas, para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Imagine Paulo falar, não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma. Por isso, eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixastes os lidos para se converter a Deus. Outro princípio, arrependimento de obras mortas, para servirdes aos Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Outro princípio, ressurreição dos mortos. Jesus, que nos livrará da ira vindoura, juízo eterno. Essa igreja, ela era baseada nesses princípios que estavam em Hebreus. Você quer aprender mais desses princípios? Amém? Faça Fateme. Se matricule com o pastor Marcos, você vai estudar muito sobre esses princípios. E nós precisamos entender quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque muitas vezes nós andamos no nosso achismo. E nós precisamos entender quais são os princípios elementares. Qual que é o leite. Amém? Quando ele fala lá no versículo 7, de sorte que vos torneis modelo, essa palavra modelo é tupos, marcado de uma pancada ou golpe, impressão. Quando as marcas das chibatadas vieram sobre Jesus e descreve essas marcas são tupos. Essa igreja era marcada pelo amor de Deus, ela era marcada pelas coisas de Deus. Onde esses crentes estavam, eles tinham a marca de Cristo. Eram marcados por Deus. A igreja de Tessalonicenses, ela se tornou modelo porque ela tinha a marca de Cristo na vida dela. E nós precisamos ter essas marcas. Aonde nós vamos, as pessoas precisam ver as marcas de Cristo em nós. As características de Cristo em nós. Amém? Não podemos perder a oportunidade de marcar a vida das pessoas com as marcas de Cristo. Não podemos deixar de fazer visitas, temos que estar prontos para evangelizar, para trazer essas marcas na vida das pessoas. E tem 3 pilares que essa igreja se baseava, nesse texto ele fala, lá no versículo 3 ele fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade ou a obra da vossa fé, repita assim comigo, fé, da abnegação ou do trabalho do vosso amor, repita amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, esperança. Existiam 3 colunas nessa igreja, fé, esperança e amor. Lá em Coríntios, na carta aos Coríntios,
Paulo fala que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior destes é o amor. Essa igreja tinha 3 colunas que ela trabalhava, que era fé, esperança e amor. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que nos resta, o que nos resta nesse mundo é fé, esperança e amor. Sempre quando nós estamos passando por uma dificuldade, ou Deus está trabalhando em nós, ou Ele está trabalhando no campo da fé, ou no campo da esperança, ou no campo do amor. Comece a recordar as dificuldades que você passou para chegar até aqui. Ou Deus estava querendo aumentar a sua fé, ou Deus estava colocando a tua esperança no lugar certo, ou Ele estava te ensinando a amar as pessoas. Sempre quando Deus vai tratar as nossas vidas, Ele vai tratar nessas 3 colunas, fé, esperança e amor, é porque é isso que nos resta. E quando nós crescemos em fé, esperança e amor, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nós começamos a crescer nisso, a desenvolver nisso. Em Hebreus 12, o texto nos fala que existe uma correção de Deus que chega a ponto de quase desmaiar. Deus fala, e não desmaie quando por Deus for corrigido. E geralmente, quando nós somos corrigidos, ou quase sempre, nós somos corrigidos em fé, esperança e amor. Ou nós colocamos a nossa esperança em algo errado e nos frustramos, ou nos falta fé para romper, ou nós precisamos aprender mais de Deus sobre amor para amar as pessoas. São 3 pilares que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada. Nós precisamos estar atentos como igreja local ou como indivíduos. Nós temos que sempre estar atentos naquilo que Deus está trabalhando. Ou Ele vai estar trabalhando na fé, ou Ele vai estar trabalhando na esperança, ou no amor. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3? Fé. Hebreus 11:3 fala assim, você não precisa abrir, eu leio aqui. Hebreus 11:3 fala assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós cremos que existe um Deus, pela fé nós buscamos a Deus, pela fé nós oramos pelas pessoas, a fé foi o caminho que nos fez alcançar a graça. Nós precisamos entender o que é fé. Hebreus 10:38 fala assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todas as vezes que nós recuamos, ou nós paramos, é porque nos faltou fé. Nós precisamos avançar, porque se nós pararmos, é como se nós tivéssemos recuado. E se nós recuamos, nós não agradamos a Deus. Nós precisamos avançar, custe o que custar. Romanos 10:17 fala assim, presta atenção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus, não a palavra de Deus. Essa palavra pela é dia, que significa através de. Toda vez que nós recebemos a palavra de Deus e nós praticamos, nós andamos através dela. Ela que direciona os nossos passos. A Bíblia fala que luz para os meus pés são a tua palavra. É através da palavra, quando a palavra de Deus entra dentro de nós e nós entramos dentro da palavra, nós começamos a viver a palavra de Deus. Isso vai acrescentando fé nas nossas vidas. A partir do momento que nós começamos a andar pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, isso vai gerando vida nas nossas vidas. Isso vai gerando fé. Não é só o ouvir, mas é o ouvir pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Toda e qualquer decisão que eu tomo é através da palavra de Deus. As minhas ações têm que ser balizadas pela palavra de Deus, por aquilo que Deus fala. E ela vai nos balizando, isso vai aumentando a nossa fé. E nós precisamos trabalhar isso todos os dias das nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus, a devocional, o tempo de escuta, o quarto de escuta, separar um tempo, ler a palavra de Deus é tão fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos desenvolver uma vida balizada na palavra de Deus, onde a palavra de Deus guia os nossos passos. Amém? A fé, ela é capaz de mover montanhas. Marcos 11:23 fala assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Quando nós começamos a desenvolver uma fé genuína, nós começamos a liberar palavras, as coisas começam a acontecer.
Nós precisamos trabalhar esse crer, nós precisamos trabalhar essa fé dentro do nosso coração. Porque é um dos elementos que nos resta a fé, a esperança e o amor. E esperança, lá no versículo 3 ele fala, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Todos acharam? Olha que interessante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Deus nos chamou para viver uma viva esperança. Por que nós nos frustramos na nossa caminhada? Eu tenho entendido que toda frustração é quando eu deposito a minha esperança em algo que não é Jesus, isso acaba me frustrando. Sempre quando nós depositamos a nossa esperança em pessoas, nós depositamos a nossa esperança em um talento, em um cargo, em algo que venha de nós mesmos, nós nos frustramos. Aonde nós devemos depositar a nossa esperança? Em Cristo Jesus, Ele é a nossa viva esperança. Nós precisamos entender isso e começar a depositar essa esperança em Jesus. Quanto mais nós vamos amadurecendo, mais nós vamos entendendo que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Quando nós perdemos alguém querido, quando acontece alguma tragédia, algo acontece, nós depositamos a nossa esperança em Jesus, porque um dia nós vamos nos reencontrar com aqueles que nós amamos. Essa é a nossa viva esperança, essa é uma esperança viva. Nós não esperamos Jesus só para essa terra, só para esse tempo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se nós esperamos Jesus só para esse tempo, nós vamos ser as pessoas mais infelizes da terra. A nossa esperança tem que ser depositada em Cristo Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta, onde você tem depositado a tua esperança? Você põe a esperança às vezes no teu talento. Você coloca a esperança muitas vezes em pessoas, em coisas, no teu trabalho. Perdeu o emprego, perdeu a esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Ele não falha. E geralmente quando Deus está tratando as nossas vidas, Ele está tratando as nossas vidas. E Ele quer tratar algo de esperança. Ele vê que você depositou a sua esperança em algo, Ele geralmente tira aquele algo. E você se frustra. E o problema é que quando nós nos frustramos, nós paramos. E a Bíblia fala para a gente não parar. Nós colocamos a nossa esperança em lugares errados, nos machucamos. E andamos frustrados por essa terra. Nós vivemos uma vida de frustração, porque depositamos a esperança no local errado. Mas hoje nós vamos colocar a nossa esperança no local certo. Nós vamos depositar a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa viva esperança. É uma esperança viva. É uma esperança viva. Quer ver, uma vez eu escutei do pastor Marcos, em uma aula da ETM. Se um cadeirante aceita Jesus, por exemplo, ele aceitou Jesus, e ele não foi curado, e ele morreu, ele não foi curado, aceitou Jesus, viveu e morreu. Deus não foi fiel em cumprir a sua palavra de fazer ele andar? Sim, foi. Porque quando ele ressuscitar dos mortos, ele vai ganhar um corpo glorificado, ele vai andar. Você consegue entender? A nossa esperança não é só para essa terra, existe mais depois disso. Você consegue entender? Nós precisamos depositar nossa esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Romanos 8, 24 e 25 fala assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos. Se nós esperamos o que nós não vemos, com paciência, esperamos. E nós precisamos ter paciência na nossa esperança. Nós queremos tudo para ontem, tudo rápido, tudo de uma hora para outra.
Só que nós precisamos depositar nossa esperança em Jesus. E essa esperança nós esperamos. Nós esperamos a segunda vinda. Nós esperamos quando Ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Tire a tua esperança de coisas, de pessoas e deposite no lugar certo. Porque com esperança nós esperamos. Amém? Amor. Já falamos sobre fé, sobre esperança, vamos falar sobre amor. Deus é amor. Deus, Ele não faz amor, Deus é amor. Cada molécula de Deus, cada partícula de Deus, Deus, Ele é amor. Ele não faz amor, Ele é amor. Cada partícula de Deus é amor. Só podemos amar se estamos conectados a Ele. O amor maduro, ele lança fora o medo. Abram lá comigo, 1 João 4, do 16 ao 18. João 4, do 16 ao 18, a palavra de Deus diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor, ele lança fora o medo do juízo, o medo do dia do juízo. Um dia nós vamos prestar contas diante de Deus, mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. E nós não precisamos andar nessa terra com medo. Imagine se nós andamos nessa terra com medo, imagine no dia do juízo. Se nós andamos nessa terra com culpa, com medo, com sentimento de derrota, com acusações em nossa mente, imagine quando nós estivermos face a face com Jesus. O amor em nós, ele precisa amadurecer para que o medo seja tirado. O entendimento da graça, ele tem que vir sobre as nossas vidas, para a gente entender que nós somos aceitos por Deus, para todo medo ser removido do nosso coração. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Se nós tivermos medo de Deus nessa terra, imagine no dia do juízo, no dia que nós sentarmos diante dEle. Nós precisamos manter confiança que Jesus pagou o preço pelas nossas vidas, e eu sou amado por Ele. Quando nós cantamos que Ele nos ama, Ele nos ama. Nós somos amados por Deus. Esse amor tocou a sua vida, você precisa crer que esse amor é real. Nós precisamos crer que Jesus é real, Ele pagou o preço. E deixar que esse amor amadureça em nós. O amor maduro, ele nos leva aos relacionamentos. A continuação do capítulo 19, de 1 João 4, 19, fala assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quanto mais eu entendo que Deus me amou, mais eu começo a amar as pessoas. Quanto mais eu entendo que Deus me perdoou de quem eu era e das coisas que eu fiz, mais eu começo a perdoar as pessoas. Você consegue lembrar de que vida que Jesus te tirou? Lembra aquela vida desgraçada que você vivia? Pensa na vida que você vive hoje, o amor de Deus te tocou. Ele nos tirou, Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele mudou as nossas vidas. Ele mudou as nossas vidas. Esse seria um grande motivo para nós vivermos gratos todos os dias das nossas vidas. Nada que a gente possa fazer, ou nada que nós pudéssemos fazer, nós conseguiríamos alcançar a salvação. Nós estávamos condenados, nós vivíamos sem Deus no mundo. Através de Cristo Jesus, o amor de Deus nos alcançou. E nós precisamos entender isso e viver felizes. Viva feliz, Jesus te ama.
Jesus te ama. Nós saímos, nós fomos transportados, nós temos a identidade de filho, nós somos filhos de Deus. Se Deus não fizesse mais nada pela sua vida, mais nada, Ele simplesmente, você aceitasse a Jesus, respondesse ao apelo, viesse aqui à frente, aceitasse Jesus, Ele te fizesse nascer de novo. Se Ele só fizesse isso e você vivesse uma vida desgraçada lá fora, que não é o que Deus quer, mas se você vivesse, mesmo assim você teria 1000 razões para ser grato, porque Ele te salvou. Ele te salvou. Você consegue entender isso? Isso tem que encher nosso coração de gratidão. E quando isso enche o nosso coração, como que eu posso olhar para o meu irmão e odiar ele? Isso vai me levar a amar o meu irmão. Isso vai me levar a amar o meu irmão. Por quê? Porque eu fui amado, eu sei quem eu era. E você sabe quem você era. Você sabe as mazelas da sua alma. Você sabe quão egoísta você era. Você sabe que você só pensava só em você. E mesmo assim Ele te amou. Você tinha virado as costas para Ele e Ele te amou. Você sabe quem você era. Agora esse amor enche os nossos corações e nós começamos a olhar para os irmãos. E nós começamos a nos amar. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos amar, desenvolver relacionamentos profundos. Ele nos ama. Quer ver um exemplo? Imagine, eu chamo o Massai lá e falo, Massai, gosto muito de você, gosto muito da Jana. Eu quero que vocês passem uma semana lá em Paranavaí com a gente, vai ter piscina. Vou preparar um churrasco lá para nós, vamos ficar juntos. Vamos lá, Massai. Só que daí eu olho para o Massai, Massai, você pode ir, mas os teus piá não vão, porque eu não gosto deles. Como que eu posso falar que eu amo o Massai, mas eu odeio os filhos dele? Como que nós podemos falar que nós amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos? Consegue ficar claro? Nós amamos a Deus e nós amamos os nossos irmãos. É impossível dizer que nós amamos a Deus e não amarmos os nossos irmãos. Nós somos a imagem do amor na terra. Colossenses 1:13 fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, quando Ele veio, Ele é a imagem de Deus. Ele veio em terra e nós pudemos ver, João fala que nós pudemos ver e tocá-lo. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, amém? E o Deus invisível é amor. Então essa imagem se transformou em amor em Cristo Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível. E quem representa Cristo hoje na terra? Nós. Nós somos a imagem do Deus invisível na terra. Nós somos essa imagem do Deus que é amor. A igreja tem que manifestar o amor de Deus na terra. Porque nós somos a imagem do Deus invisível. Aquilo que as pessoas não veem, porque o Deus é invisível, elas veem em nós. Nós somos a imagem do Deus invisível na terra. Onde nós caminhamos, essa imagem tem que aparecer, que é a imagem de Cristo Jesus. Jesus é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Jesus. Nós transmitimos esse amor. Aonde nós andamos, o amor de Deus flui. Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas maneiras que nós agimos, nós tratamos as pessoas. Jesus chega ao ponto de dizer que vamos ser reconhecidos pelo amor. Como igreja, nós vamos ser reconhecidos pelo amor, a maneira que nós tratamos uns aos outros. E daí as pessoas vão ver lá fora e vão falar, essa é a imagem do Deus invisível, eu quero esse Deus que é amor. Eu quero receber esse Deus. Por quê? Porque eles vão ver a maneira que nós nos tratamos uns para os outros. O que nos resta? Fé, esperança e amor. João 13, 34 e 35 fala assim: Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
quando nós começamos a nos amar, as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos a imagem desse Deus invisível. Uma igreja madura, ela protege o amor. Nós precisamos aprender a proteger o amor. O diabo vai fazer de tudo para apagar o amor em nós. A guerra dele é essa, para apagar o amor em nós. Como ele faz isso? Como o diabo pode apagar o amor em nós? Quebrando os relacionamentos. A partir do momento que ele quebra o meu relacionamento com o Massai, ele esfriou o amor entre eu e o Massai. E nós como igreja, nós como indivíduos, nós precisamos aprender a proteger o amor. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. A arma do diabo para acabar com o amor é quebrar relacionamentos. Ele começa a semear dúvida, discórdia, contenda, quando há briga, há divisão, há o esfriamento do amor. E nós precisamos entender, ter esse discernimento, quando nós se machucamos ou nos ofendemos, nós precisamos de pronto resolver. Eu não entendi aquilo que você falou, vamos conversar, vamos resolver. Começar a estabelecer relacionamentos maduros. Porque senão nós nos ofendemos, e às vezes nem o outro que te ofendeu, ele nem sabe que te ofendeu. De repente você está ofendido, você vai se isolando, o diabo ganhou, quebrou o relacionamento, esfriou o amor. E nós precisamos aprender a proteger o amor. E como que nós protegemos o amor? Protegendo os relacionamentos. Nós precisamos amadurecer e entender, o diabo tem nos roubado relacionamentos. E nós precisamos desenvolver uma maturidade nos nossos relacionamentos, a ponto de um poder olhar no olho do outro e falar, você me ofendeu. E conversar, ter uma conversa franca, a ponto de se perdoar e continuar a bola para frente. Vamos embora, continuamos, nós nos amamos. Porque muitas vezes diz que as coisas a gente não entende, de repente, as pessoas começam a se afastar, o diabo ganhou, esfriou o amor. Começa a separar as pessoas. Aonde há divisão, há esfriamento do amor. Um grupo familiar começa a se distanciar, o que é? Esfriamento do amor. Começam a se espalhar. O liderado começa a se afastar muito do seu líder, do seu apacentador, não começa a ficar perto, começa a esfriar o amor. E muitas vezes nós entendemos, não sei, deve ter sido Hollywood que nos colocou isso na cabeça, a gente acha que amor é aquele, sabe? Aquela melação, assim, eu estou amando, assim. Não é, não. Não é isso. Não é aquela coisa assim, muitas vezes no amor nós vamos ter que sentar olho no olho. Numa conversa ruim, chata, mas nós estamos nos amando, porque eu quero permanecer perto daquela pessoa, eu vou ter que sentar perto dela e vou ter que resolver. Isso é amor. Isso é briga pelo amor. Nós precisamos entender, nós precisamos renovar a nossa mente precisa entender o que é amor. Porque nós, não sei, às vezes a gente acha que amor é outras coisas. Amor é correção também. Amor é frustrar, às vezes, as outras pessoas. Amor é isso. Com os seus filhos, quando você ama o seu filho, você frustra ele. Às vezes ele quer fazer o que ele quer, você vai e frustra. Fala, não, você não vai fazer isso. É amor, eu estou amando. Às vezes seu líder de grupo familiar vai vir e vai falar com você, vai chegar um pouquinho mais firme, mas por quê? Porque ele está te amando, ele quer te ver crescer. As broncas fazem parte do amor. A chamada de atenção faz parte do amor. A correção faz parte do amor. E nós precisamos proteger isso. Isso tem que ser real nas nossas vidas. De você sentar, conversas francas fazem parte do amor. Agora ficar dodói não faz parte do amor. Daí sair assim, estou chateado, isso aí não faz parte. Você consegue entender? Porque começa a separar, começa a distanciar, começa a esfriar. Quantas amizades que você tinha que se esfriou, se separou, não ama mais. Por quê? Porque não brigou pelo amor. Porque não brigou pelo relacionamento. Por que precisamos amadurecer? Você pode me perguntar, por que a gente precisa amadurecer? Está tão bom assim, né? Porque crescer dói. Crescer nos tira da nossa zona de conforto. Crescer nos leva a novos níveis de desafio. Crescer faz a gente passar de fase, igual jogar videogame, ir para uma fase mais difícil. E por que amadurecer? É tão bom sentar no banco da igreja e ficar sentado?
Não, nós precisamos amadurecer. Olha lá em Romanos 8,19 fala assim, ó. Romanos 8,19, eu vou ler aqui, presta atenção. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Há uma ardente expectativa da criação, esperando a revelação dos filhos de Deus. Esse filhos de Deus aqui é ruios. Há um mundo lá fora esperando a manifestação dos ruios, dos filhos maduros de Deus. Daqueles que vão levar fé, esperança e amor para as pessoas. Daqueles que vão ganhar as pessoas, levar as pessoas para Jesus, trazer uma transformação nas famílias. Os ruios, há uma dor lá fora, há uma necessidade lá fora. As pessoas gemem como que gemem com dores de parto, esperando o quê? Que nós amadurecemos. Porque quando nós amadurecemos, nós começamos a olhar para fora, nós paramos de olhar para o nosso umbigo. Nós paramos de olhar para os nossos problemas e ficar reclamando, ai disso, ai daquilo, e nós começamos a ver que tem um mundo lá fora, precisando de Jesus. Nós começamos a entender que existem pessoas lá fora que precisam da salvação. E nós ficamos muitas vezes aqui dentro reclamando uns dos outros. Ah não, devia fazer assim, devia fazer assado, devia fazer... Deus está esperando a manifestação lá fora, querido. Há um mundo lá fora para nós ganharmos. A partir do momento que nós amadurecemos. Quando nós se firmamos nesses três pilares, nós começamos a entender sobre fé, sobre esperança e sobre amor. Nós começamos a olhar lá para fora e ter íntima compaixão das pessoas. Porque ruim não é viver a vida que a gente vive, querido. Ruim é viver sem Deus no mundo. Muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, mas nossa vida é abençoada por Deus. Nós temos uma esperança, por pior que seja a situação que nós vivemos, até uma perda de um ente querido, nós temos a esperança de que Jesus é a nossa esperança. Nós temos essa esperança de vê-los novamente. Por pior que seja a situação que a gente passe nessa vida, nós temos a esperança em Cristo Jesus. E a pessoa que está lá no mundo, ela tem esperança no quê? Ela está desesperada porque ela está sem Deus no mundo. Assim como nós vivíamos antes. Nós vivemos uma vida boa, abençoada. Se as circunstâncias estão difíceis, nós vivemos uma vida boa, abençoada. As circunstâncias, elas só estão moldando o meu caráter. Deus não está interessado em mudar circunstâncias. Deus está interessado em mudar o meu coração. E Ele usa as circunstâncias para mudar o meu coração, para que ele cresça em fé, esperança e amor. E daí eu começo a crescer. E talvez a circunstância não mude, mas o meu coração mudou, então eu não murmuro mais. Não ore para que Deus mude circunstâncias. Ore para que Deus mude o teu coração. E daí Ele começa a trabalhar no teu coração e você começa a ver que a circunstância é passageira. Tudo passa. Tem situações que você passou na vida que você achou que você nunca ia passar. E você passou, está aqui vivo, gordo, bonito. Passou ou não passou? Tudo passa. Na vida tudo passa. E se nós começarmos a aprender a extrair o melhor das circunstâncias, nós vamos amadurecer. Eu pedi para os meninos do louvor já subir aqui. Os meninos. Vai, você engordou bastante, ó. Precisamos crescer, queridos, na fé, na esperança e no amor. Precisamos entender os princípios elementares da doutrina de Cristo. Procure o Marcos, ele tem muito para falar sobre isso para você. Se inscreva na FATEMI, vai mudar a sua vida. Eu queria pedir para vocês se colocarem em pé.